Senhores, às 2h30 da tarde eu farei uma live stream aqui. Eu uso o microfone, o computador. Só realizar os ajustes. E caso não saia a live stream é porque deu algum problema e faz parte da vida dar problemas. E aí na pior eu coloco um outro vídeo, vá fingir que é uma live stream. E é isso aí, segue a vida. Porque isso aí não é condição necessária para minha existência. Mas eu quero fazer, eu achei legal a ideia. Por que não? Então pronto. Próximo. Já que eu tô aqui mesmo, vou falar de um assunto que veio à minha mente há algum tempo, que é eu fui chamado à direção de um colégio porque supostamente eu estava falando de sexo com um aluno, o que não procede. Mas a fofoca, como toda e boa velha fofoca, ela vem distorcida. E foi engraçado, mas eu aproveitei isso como palco para divulgar o canal e para falar que eu falo sobre autodesenvolvimento masculino, sobre saúde e bem-estar, e eu exalo energia naquele ambiente feminino, contrabalanceando o ginocentrismo local com a energia masculina. Então, não ovularam para cima de mim, mas pelo menos eu consegui um espaço para falar um dia para os professores, estudo e planejamento a respeito de saúde e bem-estar, e no outro para falar a respeito do mesmo tema, mas com o corpo discente, apedêutico. Então eu vou ter 2 dias aí para falar a respeito do que eu falo aqui, é claro, diluído e adequado ao público, o que é presumível para um bom orador. A questão que ficou na minha cabeça é justamente isso. Muita gente se lamenta pelos infortúnios cotidianos, mesmo sendo coisinha, que mudou a temperatura, que choveu, etc. A pessoa pode se valer dessa situação para convergir para o ponto que ela quer. Então, toda situação, alguém está reclamando para você, você pode chegar e ofertar teu produto, teu serviço. Vai que dê certo. Você tem que tentar. Se você não tentar, a pessoa ela não vai adivinhar, até porque a pessoa típica ela é movida pelo instinto de preservação de energia. Então ela não vai gastar muita energia para te decifrar. Tipo, é isso aí, é o que está aí. Agora deixa eu fazer a minha atividade prazerosa. Isso é normal. Visto isso e sabido isso, você há de ser o tipo de pessoa que no momento da adversidade chega e ainda fala: quer comprar meu produto? Dá adversidade, velho. Qualquer situação. Porque eu vi que isso funciona. E se funcionou para mim uma vez, funcionou 2, 3, eu noto que é um bom modelo. E eu vou continuar a colocá-lo em prática para ver se eu consigo tirar os bons frutos ainda. Ver até quando eu vou conseguir tirar os bons frutos. Pegando essa situação em específico, de falar em público a respeito de saúde e bem-estar, claro que balizado pelo autodesenvolvimento masculino, eu tive uma surpresa, porque intuitivamente, antes de pensar, falar para adulto você fala mais firme, e para falar para adolescente você tem que diluir um pouco. Só que não é assim. O nosso adulto típico, ali, profissão docente, ele vai precisar receber um conteúdo mais diluído do que o jovem típico que quer me ouvir, é claro. Isso se dá porque muitos cursos de formação são cursos de deformação. Cursos que fazem com que a pessoa vire um idealista e pare de olhar para a realidade. Fique culpando a realidade pela realidade estar errada. E o que está certo é a ideia bonita que ela carrega de justiça, de igualdade, e não o que de fato só é. E a pessoa não tenta entender o que é. A pessoa vai para as ideias e começa a criticar o mundo, sem tentar transformá-lo de nenhuma forma. A não ser com aquele tipo de ativismo que é uma tentativa porca de segunda ordem, de tentativa de mudança. Falar para o outro fazer e não fazer nada. Não liderar pelo exemplo. Sendo assim, eu noto que falar para o jovem, geralmente o jovem bagunceiro, inteligente, os dois. Não adianta ser aquele que não tem massa encefálica, aquele que foi corroído pelo tetraído canabinol e pelo uso do álcool. Eu falo aquele jovem sedento pela sinceridade, pela verdade, e não pelo discurso idealista, típico da escola, mediocrizante e ginocêntrico.
Tristemente, eu hei de censurar-me, é óbvio, mas isso ainda não reclame, porque foi muito legal ter tido essa oportunidade. E ter tido, não, eu tive supostamente a oportunidade. Eu sou o tipo de pessoa que só acredita quando acontece. Enquanto o dinheiro não está na minha conta, não houve a transação. Ou no meu bolso. Então eu prefiro que seja quando já tiver havido. Falar para o adolescente é mais tranquilo, tem menos filtro social. O adolescente, ele foi menos deformado. Ele está disposto a ouvir alguém sincero, alguém que chega e se entrega para a atividade da palestra, alguém que tem preparo, alguém que fala da experiência, que não é um falastrão que fica falando do livro didático, um transmissor de conhecimento facilmente substituível por uma LLM, por um chat GPT de psique. Uma pessoa que fala da experiência e que é insubstituível por qualquer robô de IA, porque teve vivência, teve sentimentos, soube lidar com eles, modelou a respeito deles, viu o que de fato dá certo e não dá certo, porque muito da minha vida deu certo e muito não deu certo, e ainda estou num processo de, agora, aquisição de capital, conseguir dinheiro, muito dinheiro, e aí depois falarei sobre isso, é um tipo de coisa sobre a qual eu não falo agora, por mais que seja meu estudo intensivo, porque eu gosto de falar sobre o que eu já tenho resultados substantivos. Não que eu tenho pouco resultado. O que eu tenho pouco resultado eu prefiro me calar. Prefiro mais ouvir do que falar. Prefiro consumir o conteúdo e não produzir o conteúdo a respeito do tema. Claro que no futuro falarei certos vídeos a respeito de história do dinheiro, coisas afins, moeda fiduciária, são assuntos bons, quentes e relevantes aí. 2030, Fórum Econômico Mundial. Mas isso é outra coisa. Primeiro aprender, depois debater. Um dos problemas da escola. Então, essas duas possibilidades que eu tive me fizeram me confrontar com algo que foi contraintuitivo e isso até agora me deixou perplexo. E é um assunto sobre o qual eu gostaria de falar posteriormente, caso houvesse alguma dúvida, inclusive. Que é, como é que pode, se o adulto teve mais tempo para aprender, mais tempo para desenvolver-se, ele não ser o melhor público? Ele não ser um público mais aberto a novas ideias que o ajudam a esclarecer-se? A minha resposta é normal a pessoa ficar mais conservadora, no sentido de ficar mais defensiva, mais protetora dos próprios valores com o passar do tempo. Porque isso envolve também a questão da plasticidade cerebral, que é menor, da pessoa mais velha. E também de a pessoa ter a própria experiência. Quer dizer, quem é esse cara para me falar? Eu tenho a minha experiência. Então, quanto mais velho, é até mais difícil de falar com a pessoa. Esse é um ponto. Mas o que me preocupa a mim mesmo, preocupa enquanto indivíduo no futuro, é que eu caia nessa veleidade proterva de não ouvir alguém que esteja mais certo do que eu. Que é o caso, quando eu falo de saúde e bem-estar, para a maior parte das pessoas. A pessoa não sabe comer, ela não pensa sobre isso. Ela pensa sobre outras questões ditas importantes. Se você for para a reunião da empresa, eles lhe dirão o que é importante. O que é importante ali é o balanço da empresa, o que é importante ali é o equity subir. Isso é importante, isso é prioridade. Nunca a empresa, a escola, sabe, vai chegar para você e falar assim, o importante é você se tornar uma pessoa melhor no sentido não só ético, ética, seja ético, só isso. É só isso que vem. Mas a pessoa não fala como se tornar um ser humano potente para ser capaz de ser ético. A pessoa não vai te falar como se tornar uma pessoa mais bela para embelezar o mundo, que melhora a vida de todo mundo. Não só discursinho ético, quer dizer, é melhora substantiva mesmo, é melhorar o mundo. Isso sim, é se tornar mais bela. Se tornar mais inteligente no sentido de moldar sua inteligência para o caminho certo. Não ficar preocupado em fazer decoreba de fórmula de física, a não ser que seja vestibular, mas isso para mim ainda é deformar. Você deforma. Se você não tem um direcionamento certo para isso. A mnemotécnica é altamente discutível, e então é uma habilidade importante, especialmente para quem for para a área lá de medicina e tal. Mas falei dessas questões aqui, e eu insisto
que é fundamental a gente se preocupar com as grandes questões e que isso não é apontado pelo sistema, pelas pessoas ao redor, porque tem que ser preocupação sua. E o que eu não quero é me fechar para o aconselhamento externo de alguém que esteja mais esclarecido do que eu no que tange as grandes questões. É muito comum, pessoa pobre, ficar falando que o outro é errado, ficar tirando sarro. Vê alguém mais excêntrico e já começa a apontar o dedo e lançar comentários mendazes. Ou pelo menos comentários em tom de mofa. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso. São os que nasceram para perder. Não percamos então tempo com elas. Mas reconheçamos que nós podemos ser um deles, caso não nos protejamos a respeito de a nossa arrogância. De a gente achar que sabe tudo. Então é fundamental ouvir quem tem o que dizer, quem tem resultados, quem tem beleza, e não ouvir aqueles que não têm os resultados, aqueles que carregam a fealdade, aqueles que veiculam um discurso de façam, salvem o mundo, fiquem mudando as ações dos outros, mas você olha para a ação da pessoa e a pessoa é uma não existencial. Então, quando eu pensei em falar discursar para os colegas professores e para os alunos do corpo discente, eu falo alunos na sua acepção grega, foi muito mais para mostrar a minha estupefação com essa diferença. E ao mesmo tempo eu ver que é normal o adulto não ouvir. Mas de vez em quando é tão latente a inferioridade existencial da pessoa que causa espécie, que causa uma situação de estranhamento, de quase uma agonia, de ver a pessoa se afundando numa existência ruim que poderia ser potente. É a pessoa que pode ser bela, mas é feia, desleixada. É a pessoa que pode ser altamente produtiva, mas procrastina. É a pessoa que pode, mas não faz. É o potencial eterno, é a eterna criança. É a história do Peter Pan, e é por isso que não é bonito o Peter Pan. O Peter Pan ele tem que envelhecer. Ele tem que sair da terra do nunca. Não adianta ser o rei dos fracassados. Eu quero estar entre as pessoas que me deixem autoconsciente, estar entre os bons, estar no hall dos melhores. Para tal, eu sei de ralar muito, mas isso era só para dizer que eu vou tentar fazer uma live stream às 2h30 da tarde de hoje.